Olá, boa tarde, quase início de noite. Vamos começar daqui a pouquinho mais uma live. Estou aqui aguardando a Letícia entrar. Olá, tudo bem, pessoal? Estou aqui aguardando a Letícia, já acenou aqui. Espera aí que eu vou lembrar como é que faz isso aqui, né? Letícia, você tem que me enviar o pedido? Ah, não, já te achei aqui. Já estou adicionando a Letícia, que é uma grande parceira, uma psicóloga maravilhosa, parceira de vida, de trabalho, né, Lê? Cris, E aí, seja bem-vinda para mais um bate-papo nosso aqui. Vamos ver se esse obrigada, sinal da que delícia. internet vai ajudar a gente hoje, né? Ai, sim, se Deus quiser. Você está me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Delícia jóia, começar a semana assim, né? não é? Obrigada por ter aceito esse convite para falar para a gente sobre as reconstrutivas. Estou aí no seu pé, né? Para a gente montar um grupo de estudos de constelação, de reconstrutivas. Inclusive, se Vamos. alguém quiser participar, entre em contato com a gente, porque eu estou aqui tentando convencer a Letícia a montar esse grupo, né, Lê? Ah, não está difícil Então, de convencer, não. Eu já tô. tá não, tá quase. Tá quase, tá indo, né? Então, vamos nos apresentar, né, rapidamente. Eu sou Cristiane, psicóloga, terapeuta sistêmica de família, estou trabalhando com TCC de casais e famílias, fiz minha formação lá pelo Espaço Integrar e estou fazendo a formação de terapia do esquema pela Weiner. E hoje estou aqui para aprender com a Letícia sobre as reconstrutivas, né, Lê? Então, conta Isso para a gente um mesmo. pouquinho da sua trajetória. Nós nos conhecemos há muitos anos na cooperativa, montamos a clínica Movimente lá em 2006, trabalhamos juntas muito tempo, né, Lê? Demos Sim. curso de sistêmica, fizemos muitas coisas boas juntas. E agora conta pra gente, depois que nós seguimos caminhos distintos, como é que foi sua trajetória, o que te trouxe aqui nas reconstrutivas, como é que foi essa construção? Pois é. Então, foi um longo caminho, né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga também. Eu conheci a Cristiane na época em que a gente trabalhava juntas em uma cooperativa, né, de terapia familiar sistêmica, e fomos sócias há algum tempo em BH, com o Espaço Movimente, que era uma delícia, e trabalhamos juntas por um bom tempo aí dentro dessa abordagem sistêmica. E depois de um tempo, a gente se separou e seguimos alguns caminhos um pouquinho diferentes, e agora estamos encontrando cada uma com novas bagagens que se comunicam mais do que a gente imagina, né, Cris? O que é ótimo É também. verdade. Sim, E, e ao longo da minha trajetória, uma das coisas que eu fiz foi a formação como consteladora, né? Então, eu já tinha concluído naquela mesma época uma pós-graduação em saúde mental, fiquei um bom tempo trabalhando aí dentro dessa área, no serviço público, e que me trouxe uma bagagem enorme também sobre várias coisas, e dentro da clínica, né? E a uhum, formação em constelação familiar, ela veio como um movimento muito pessoal mesmo, era uma busca minha, assim, de ajuda dentro da família, que depois se transformou num desejo de transformar em uma profissão também. E, coincidência ou não, quando eu tinha concluído minha formação e fui fazer o meu primeiro workshop de grupo como consteladora, eu estava muito insegura ainda, porque eu estava começando a carreira, e eu convidei uma colega que estava começando também, mas ela já tinha feito um pouco, que foi a Dani Baveda, inclusive, tem muita gratidão por sim. ela. E ela Dani que teve falou, comigo lá no consultório também, muito tempo. Uma querida. é, toda a rede é uma só, né? E a Dani que falou para mim
da constelação reconstrutiva. Eu não conhecia ainda essa ferramenta, nunca tinha ouvido falar. Eu trabalho com o modelo de constelações estruturadas, conforme faço o Bertão, Schneider. O que eu tinha aprendido era o que eu conhecia e era o que eu queria fazer, né? Mas Uhum. ela me falou esse nome e outras coisas também que eu não me gravaram, mas coincidência ou não, como eu falei, esse nome ficou. Mas eu segui, fiz esse workshop, foi super emocionante, fiz vários outros, assim, foi uma avalanche de trabalho que me atravessou, que eu não estava esperando, né, para ser honesta. Eu imaginava que eu ia fazer 2 workshops por ano, assim, de constelação, e eu fiquei fazendo por mais de 2 anos, era todo mês, tinha mês que era toda semana, foi um movimento, assim, extremamente forte. E um ano Uhum. depois, exatamente um ano depois, desse primeiro grupo onde eu tive a oportunidade de ouvir essa palavra sobre constelação, na época, quem criou, né, essa ferramenta da reconstrutiva foi Carola Castilho. E no primeiro movimento, ela veio com esse nome de constelações reconstrutivas. A Carola era diretora do Instituto Beth Hellinger da Venezuela e de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Por 20 anos ela Uhum. trabalhou como discípula de Bert aí, fazendo esse trabalho, como fizeram no Brasil aqui, né? O pessoal do IDESB, a própria Solange, e tantos outros pioneiros aí dentro da área. A Carol era uma delas e ela foi desenvolvendo essa ferramenta dela a partir da experiência que ela tinha, não só com a constelação, mas também com terapias sistêmicas, com a psicologia também, com outras abordagens que ela conhecia. Mas ao Uhum. longo do caminho, teve essa separação desse nome, porque, na verdade, as pessoas que experimentavam a reconstrutiva falavam, isso não é constelação, né? Que nome tem isso? Como é que se chama? Porque, apesar de ter Uhum. de ter muito dessa fonte aí, dessa coisa da energia, do representante, é uma ferramenta diferente. Então, Uhum. mas ainda assim, quando a Dani falou comigo, tinha esse nome da constelação reconstrutiva. E ela Uhum. me falou uma informação que foi engraçada, porque, ou seja, a Cristiane, você conhece o grupo de constelação, às vezes a gente vai fazer uma constelação em grupo e toma-se 40 minutos, às vezes 1 hora, né, num atendimento de constelação. E a Ô, informação Lê, que conta um pouquinho depois o que que é a constelação, porque pode ser que tenha pessoas aqui que não conhecem também o que que é, né? Então, bom, depois você explica um pouquinho o que que é a constelação. constelação, deixa eu fazer isso primeiro, então, para a história ter uma sequência, né? A constelação Isso. familiar era uma ferramenta de Bert Hellinger, que foi criada por Bert Hellinger, né? E chegou no Brasil já há muitos anos atrás, talvez uns Uhum. 30, não tenho certeza exata dessa data, mas só que eu conheço já vai para uns 15 ou 20. Com certeza. Então, a gente trabalha na constelação com informações transgeracionais, qual é a herança que a gente recebe de avós, de bisavós ali, quais são os traumas sistêmicos que atuam dentro da família, como é que a gente pode trabalhar com os emaranhados, que são identificações inconscientes que a gente faz com pessoas da família, às vezes de uma geração anterior, e trabalha sobre 3 leis básicas que são hierarquia, pertencimento e equilíbrio, né? A constelação ela fez uma coisa que eu acho assim fenomenal, porque pela primeira vez no mundo as pessoas pararam de frente para o próprio sistema, né? O sistema familiar, o sistema de crenças, o sistema de origem, né? E puderam olhar cara a É. cara para esse sistema e falar assim: eu sou igual, eu sou feita disso, né? Isso Uhum. no mundo, assim, a ideia da empatia mudou no mundo em quem se aventurou, né? Mudou muito essa percepção do que nos compõe, do que nos constitui, como é que eu lido com isso. Uhum. É como Então, se fosse um genograma ao vivo, né, Lê? Eu gosto de dar um pouco essa ideia, assim. É como se a gente fosse colocando as peças. A gente não, porque eu não trabalho com constelação, mas o constelador fosse colocando ali as peças da família, né?
para que a pessoa que está solicitando aquele pedido ali pudesse ver essa família atuando naquele campo, né? E desenvolvendo uma empatia pelas dores, pelas vivências que aquelas pessoas experimentaram, né? E assim pudesse também realizar um processo de perdão através da compreensão, da aceitação, não é isso? Isso, né? Essa liberação, essa possibilidade de se construir algo diferente, né? É, então, daí, acontece, na constelação tem um fenômeno que a gente chama do fenômeno da representação, quando ela é feita em grupo, né? Onde as pessoas se conectam umas com as outras e sistemas uns com os outros, e aí tem sintomas, tem sensações físicas, emocionais, enfim, quem não conhece, gente, assim que os grupos voltarem depois da pandemia, vai conhecer para vocês verem o que é que a gente está falando, né? Vale muito a pena, eu acho extremamente válido, é uma nova percepção. Tudo aquilo que muda a nossa percepção muda a nossa forma de agir também, né? E eu Com acho que essa certeza. é a grande magia assim das constelações. Primeiro, fazer com que as pessoas de fato olhassem de frente para aquilo que as constitui. O que é que me constitui em todos os sentidos, do que eu sou feita, geneticamente, inclusive, né? E aí, sim, depois que eu sei do que eu sou constituída, eu posso sim pensar no que eu quero me transformar, então, né? Primeiro eu tenho que saber Uhum. qual é a matéria-prima. Então, tá, como é Qual a que eu raiz? transformo? Qual é a raiz e como é que se transforma? Então, se a matéria-prima é água e está congelada, eu aqueço, né? Mas se a matéria-prima é madeira e eu quero queimar, eu ponho fogo, enfim. Se não se sabe qual é a matéria-prima, não se sabe o que fazer depois. E eu acho isso sensacional. É, e veio muito intenso no mundo inteiro a partir do que Bert Hellinger trouxe de conhecimento, né? E a Carola Uhum. trabalhou muitos anos aí dentro dessa ferramenta e foi desenvolvendo uma ferramenta dela, que a princípio chamou Constelação Reconstrutiva e depois ela deu esse nome de Reconstrutiva apenas e está fazendo todo esse trabalho de desvincular, porque realmente é um trabalho diferente, não é constelação, é uma nova ferramenta aí que a gente tem para trabalhar e que, para mim, pessoalmente, foi muito importante, assim, foi um salto de entendimento, assim, até mais rápido do que eu consigo organizar em palavras, sabe? Voltando então como Uhum. foi, um ano depois daquele o primeiro workshop, eu me vi trabalhando num projeto onde eu tinha que um grupo grande de pessoas para trabalhar em um tempo muito pequeno. E a informação que ela tinha me dado sobre a tal da reconstrutiva era que era uma constelação, entre aspas, não é, tá? Que se fazia em 10 minutos com 4 pessoas. E aí, 10 minutos? Uau! 10 minutos com 4 pessoas. Eu falei, meu Deus, que isso, né? Eu não consegui, não encaixa dentro dos conceitos que eu tinha. Então, na época, quem desenha quer comprar, né? Na época, eu falei assim, Aham. isso não é isso, não. Mas essa informação não saiu de mim, por algum motivo, né? Eu precisava daquela bagagem ali de um ano, e depois eu lembrei quando eu entrei nesse projeto, eu lembrei dessa informação. Eu não lembrava nem nome reconstrutivas, eu lembrava dos 10 minutos, 4 pessoas. E aí eu peguei o telefone e falei, seu Dani, como é que é aquele negócio que você falou para mim de 10 minutos, 4 pessoas? E aí ela falou assim, reconstrutivas. Eu falei, quem foi que inventou? Como é que é o nome? Essa pessoa vai vir no Brasil? Eu falei, Carola Castilho, vai vir semana que vem. Foi assim, Olha, ela estava vindo na semana seguinte que eu dei esse telefonema para a Dani, na semana seguinte em Belo Horizonte. Então, assim, aqui do lado eu não tinha ficado sabendo, porque o evento já abriu e fechou as vagas todas um ano antes, né? Então não foi um evento divulgado. E aí eu recebi essa informação e ela falou, na época, eu disse, por que você não me falou? Eu quero ir nesse negócio. E ela me explicando que não tinha vaga e tal. E eu falei assim, não, me passa os telefones todos que você tiver. E eu fiquei uns 4 dias ligando para todo mundo do Brasil inteiro que estava na organização, pedindo vaga. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Não tinha vaga. Todo mundo me deu a mesma resposta, lista de espera. Na véspera do evento,
uma das organizadoras, que eu não lembro de onde mais, me ligou, falou, uma pessoa desistiu, você quer? E aí eu fui, assim, quando as coisas têm que acontecer, né? O universo conspira, Tem que acontecer. tem que acontecer. E aí eu fui para conhecer Carola Castilho pela primeira vez, isso foi em 2018, 2017, em Belo Horizonte. E foi um workshop vivencial, onde eu tive esse primeiro contato com a abordagem, fui entender do que se tratava. Então, ao longo do trabalho todo, trabalhando com constelações, trabalhando com pessoas, né? A Carola começou começou a querer fazer um trabalho voltado para qual é a capacidade que eu tenho de ação, como é que eu posso atuar mais livremente, como é que eu posso me conectar com a minha própria força. E aí ela começou a transformar essa ferramenta em uma ferramenta que realmente a gente faz com um tempo menor, não são 10 minutos, mas são realmente com 4 pessoas. É, mas que tem uma força muito intensa, porque a gente vai trabalhar com as memórias, com o que a pessoa tem de registros, com quais são os conceitos que me arrastam. E aí eu posso ficar com aqueles que vão valer a pena e me desfazer daqueles que não vão valer a pena, né? Então, a palavra Uhum. reconstrutivas, ela tem muito dessa ideia. Eu vou desconstruir uma programação, tá? E Sim. vou Uhum. reconstruir. Então, para algo nós somos programados, né? Quando chegamos a partir da família que a gente recebe, a partir da cultura em que a gente está inserido, a partir da religião que a gente é inserido e a partir da educação. Então, são 4 pilares fundamentais que vão construindo o nosso modo de entender o mundo, os nomes que a gente dá para o que está ao nosso redor, né? Família, cultura, educação e religião. E Então, a é partir família, família, cultura, cultura, educação e educação religião. e religião. Anotaram aí, né? Isso aí é o quadrilátero, não é o tripé, é o quadrilátero Quadrilátero. que E, sustenta e reconstrutivas, então, legal. E essas 4 estruturas vão nos preenchendo de ideias e de conceitos, né? Vão colando um monte de adesivos assim. E a Sim. gente está, por estar inserido nisso, a gente precisa negociar dentro desses conceitos. É uma questão de sobrevivência. Então, do 0 aos 6 anos, a gente está ali imbuído desse mundo de informações, aprendendo a sobreviver. Tem um filme super Uhum. engraçadinho, que é um desenho animado, que chama Os Crudes. Você já assistiu? Ah, é fantástico, excelente, eu super recomendo. Gente, os crudes é assim, é uma animação sobre o que é a desconstrução das ideias, né? O que é sair Uhum. dessa programação, essas regras que a gente recebe e De experimentar a vida, sobrevivência, né? Regras de regras, sobrevivência. regras de sobrevivência. Quem não assistiu, assiste os crudes, que vocês vão entender o que eu estou falando sobre esse aprendizado inicial, do 0 aos 6 anos de idade, sobre o que são regras de sobrevivência. Então, é muito Isso. grosso. E quando eu entendi isso de fato, eu saí desse workshop, desse primeiro workshop com a Carol Castilho, assim, foram 3 dias intensivos. Os 2 primeiros eu saí assim, parecia que eu não sabia nem voltar para casa, de tanta coisa nova que passava assim na minha cabeça, numa velocidade maior do que eu era capaz de processar. E aí Imagino. eu já saí dali muito, muito conectada com o trabalho, e já fui me, conectando com o curso de formação, que aconteceria a princípio em Miami, mas ele foi transferido para Curitiba, graças a Deus, porque tinha outras pessoas da América Latina querendo fazer, e aí ela fez um Aham. ponto no Brasil, porque conseguiria atender Chile, tinha gente da Colômbia, Bolívia, outras pessoas no curso em Curitiba, e que para mim foi ótimo, assim, de certa forma. Tá.
E aí eu consegui fazer a formação com ela depois por outro intensivo, assim, Portal do Inferno. Você entra uma, sai outra, derrete Ah, com toda, e certeza. depois você Olê, se... e essas 4 pessoas que participam da reconstrutiva têm a ver com esses 4 pilares que você falou? Família, cultura, educação e religião? Não. Não, Não tem uma não, ligação uma coisa com a outra. Não? não. Ah, tá. Por acaso são 4 também, mas não. Aham. É só a estrutura mesmo da dinâmica, né? Não é uma vivência como acontece na constelação, onde a gente vai posicionando. Não, já tem a vivência, ela Não. tem uma estrutura e ela tem um tema também específico que não é compartilhado no grupo, como acontece nos grupos de constelação. Então, é um trabalho que fica muito com quem está fazendo o trabalho. Então, você vai saber qual é o caso que você está trabalhando, mas as outras pessoas não vão ter essa informação. É muito Então, não é interessante. trabalhado através da linguagem, é só da Não, vivência mesmo. não. E sabe por quê? E é sensacional isso Hum, também. A linguagem, ela é filtro dessa nossa programação, né, do sistema de crença, né? Uma coisa que eu sim, super recomendo para todo mundo é estuda outro idioma, porque a gente sim. vai percebendo que palavras que provocam em mim, às vezes, constrangimento, raiva, elas têm outro significado no outro idioma. Às vezes, quando a gente vai estudar um espanhol, às vezes o inglês tem palavras parecidas, o italiano tem palavras parecidas com significados opostos. Para a gente, a linguagem ela é filtro do programa. Então, se eu falar um palavrão aqui, te xingar de alguma coisa em turco, chinês, japonês, né? Você vai dar risada. As pessoas fazem trollagem, né, com estrangeiros assim, né, de ensinar a pessoa a xingar e ficam filmando e morrendo de rir porque a pessoa está falando e aquilo não passa por ela, não provoca nada dentro dela, né? Então, quando a gente trabalha com a linguagem, com a palavra, a gente está muito preso no conceito que eu Uhum, e o conceito que eu sim. aprendi não necessariamente é o seu, né? Dentro Uhum, desse quadrilátero aí nos dá uma ideia sobre o que é o amor, sobre o que é Deus, sobre o que é relacionar, sobre o que é ser feliz, sobre o que é ter sucesso. Mas essa ideia, ela tá uhum, presa dentro dessa caixinha. Então, as uhum, reconstrutivas, elas abrem a caixinha e falam assim, bom, e agora? O que você quer que seja uhum, sucesso? O que você quer que seja amor? O que você quer que seja trabalho? O que você quer que seja felicidade? Então, a gente sai uhum. desse processo de hipnose, né? Eu tenho estudado muito sobre Isso. biologia da crença, sobre memórias mesmo, sobre neurobiologia e meditação. E a gente, nessa primeira fase, olhar ondas cerebrais, né? Alfa, beta, é, e etc. Tem uma onda específica, não sei o nome, tá? Mas uma dessas ondas Uhum, específicas relacionadas à hipnose é mais ou menos como funcionam as ondas cerebrais das crianças. uhum, Esse aprendizado inicial de sobrevivência, ele é um tanto quanto hipnótico. A gente decora isso sim. de uma forma tão entranhada que a gente passa a vida repetindo. Então, por exemplo, uma criança que foi abusada pelo pai, né? E o pai abusava dela e falava, eu te amo, Sim, você, né? O que que ela entende? Ela tem um sim, conceito, ali ela tem um conceito sobre o amor. Acabou. sim. Aquilo não É, tem entendimento. e a criança ela absorve o mundo até ela entrar na linguagem, né, Letícia? Ela é toda sensação. Nós somos todos sensação, só que a gente vai desconectando disso no momento que a gente entra na linguagem, né? Então, assim, o quanto é gostoso um toque, um abraço, né? E a criança ela não vai ter esse registro de maus tratos, de abuso, como você está dizendo, se ele vier com essa afetividade. Porque aí a intenção distorcida está na cabeça de quem faz, né? E não da criança. E a gente vai trazendo uma série de registros não verbais, porque a criança é só sensação. Então, eu estava vendo, tem uma série no Netflix fantástica que chama O Cérebro do Bebê, eu não sei se você viu,
mas vale a pena também, né? Assim, ele falando que crianças de 0 a 3 meses, eles têm uma capacidade de diferenciação das faces, que eles são capazes de diferenciar os rostos dos macacos, coisa que nós vamos categorizar tudo como macaco, porque depois de 6 a 9 meses já sai disso, mas no primeiro momento isso é fundamental para a sobrevivência, para ele identificar quem é o clã que vai cuidar dele, né? Então, assim, são coisas tão brilhantes, mas ao mesmo tempo, o tanto que nós somos vulneráveis aí antes desse período da linguagem. E que essas técnicas, né, da constelação, e eu imagino agora pela reconstrutivas, são capazes de ativar o sistema límbico, onde ficam esses registros emocionais aí, né? E trazer muitas vezes as memórias, algumas vezes essas emoções que foram aprendidas e registradas lá nessa primeira infância, que você está falando até os 6 anos, né? Exatamente. Ali a gente está negociando única e exclusivamente ar, água, comida, pertencimento. Ponto. Então, assim, Uhum, não tem ali esse entendimento do que é o cuidado, do que é o amor, não tem, é tudo muito ali, é cru mesmo, muito primário, né? E a gente passa a vida sedado de várias maneiras, né? E chega na idade adulta só refazendo uma história antiga e também ali tão primária, tão desconexa, né? Que a gente não consegue construir, buscar aquilo que eu realmente quero e fazer aquilo e me realizar da forma que eu quero, com liberdade. Não se aprende sobre liberdade nessa primeira infância, né? Eu é, fico, depois que eu fui entender isso e algumas outras coisas, né, que a gente vai falando aqui aos pouquinhos, eu olho para os meus filhos, às vezes a gente estava caminhando para ir almoçar e tem hora, né? Adulto tem hora para tudo. E aí sim, o meu mais velho passou e falou assim: Nossa, olha que flor linda. E ele parou e estava ali viajando na flor. Era uma florzinha bonitinha mesmo, muito diferente, nem eu sim, conhecia, mas sim, eu não tinha percebido a flor, né? E assim, se eu não tivesse já muito mergulhada nisso, eu teria falado assim: É que linda, não, vamos que nós temos hora. E eu sim, tiraria ele muito rapidamente, ou mesmo que delicada eu seria estúpida, porque tirar a pessoa do momento presente é uma estupidez, né? É, eu sim, tirar, né? Agora eu faço esforço de voltar para o presente, porque eu já saí, ele ainda é criança, eu já saí. Aí eu faço esforço, não, deixa eu ver onde que estava. Mas a sim. gente não faz isso automaticamente. Então as crianças crescem, nós seres humanos crescemos assim, sendo retirados dessa presença de espírito o tempo Nossa, e todo, né? agora ainda, né, com essa pressão para que as crianças sejam altamente eficazes, aprendam 1010 coisas ao mesmo tempo, né? E não tem o tempo né, do desfrutar. Às vezes eu vejo aqui o meu menino assistindo a aula e desenhando, né? E aí alguém vem e comenta, não, mas ele não está prestando atenção na aula. Ele fala, está prestando atenção na aula do jeito que ele dá conta e está tudo bem, né? É, Tá exato. tudo bem. Exatamente. E aí a gente respeita um pouco mais o outro, né? E vai dando pequenas doses de respeitar aí para que essa criança cresça e tenha também essa outra experiência, né? Porque é claro que a sobrevivência ela sempre vem primeiro. Eu não vou poder deixar ele desfrutar a sensação do vento no rostinho dele se ele estiver pendurado em cima de um muro alto, né? Eu vou ter que chegar lá louca mesmo e pegar ele o mais rápido possível porque a sobrevivência vem primeiro. Essa é uma das regras da reconstrutiva. É. E a gente precisa entender isso na medida que o nosso cérebro é capaz de entender, para ir buscar na nossa fonte de recursos, que é o nosso sistema de crenças. Nosso sistema de crença é a fonte de recursos onde eu vou buscar aquilo que eu sou capaz. Então, o que que me aconteceu ali? O que foi que eu aprendi ali? Né? Qual é a minha matéria-prima? É, e como eu quero que seja agora. Porque senão eu fico Uhum. girando, Você... né, correndo atrás do rabo, automaticamente repetindo aquelas histórias que eu experimentei sem me dar conta, porque é um processo hipnótico, né?
Eu estava muito brava, muito chateada, porque o pai está super receoso com essa questão da contaminação por Covid, né? Então ela tinha saído para ver o namorado e o pai não tinha deixado ela voltar para casa. Ela teve que fazer exame para mostrar que estava negativo para ela poder voltar para casa. E ela ficou muito azeda com isso. E a irmã, que mora fora do país, que não vinha visitar há muito tempo, resolveu vir visitar e o pai abriu as portas com saudade, deixou vir, não pediu exame, não pediu nada. E ela ficou azeda porque a irmã é uma folgada, porque eles estão lá num perrengue danado e com exame para lá, exame para cá. Eu falei assim, olha, peraí, vamos ver se a culpa é mesmo do seu pai, se é da sua irmã, porque que sensação é essa que ela tem de ser preterida? Porque é uma sensação que ela tem com o pai, que ela tem com o namorado, que ela tem com a irmã, né? Essa sensação de estar preterida. Bom, isso não vem de fora, isso vem de dentro. E Sim, enquanto eu não tenho consciência do que me constitui, eu não tenho como sair do ciclo vicioso, né? E eu fui conversando com ela, só, sim. olha, fulano, vamos observar uma coisa. Antes de você sair brigando com seu pai, brigando com sua irmã, achando que a culpa é do outro, que o problema é do Covid, que a vida toda foi assim, porque isso é o processo automático, isso é o processo hipnótico do que a gente aprendeu de muito pequenininho, né? Eu fui mostrando para ela, Sim, olha, quando você nasceu, ela era eram três filhos e nasceu a quarta gestação com gêmeos. Eu até falei de você, falei assim, olha, eu tenho uma amiga que teve gêmeos, é, e que uma vez ela me contou, muito chateada, que ela trocou a fralda de duas vezes de um mesmo bebê e não trocou do outro. E esse bebê, talvez, ele vai sentir que foi preterido. A gente não tem como sim, controlar como o filho vai interpretar o processo, né? E exatamente. essa memória associada que a gente vai carregando, né? Faz parte do que me compõe a partir da experiência que eu tive naquela família, naquele momento, naquela cultura e etc e tal. Aquilo me constitui. Eu preciso saber, não, peraí, o que eu vou fazer com essa sensação hoje? Ela vai aparecer vez por outra, porque ela está aqui, me constitui, é uma memória muito primitiva que está aqui na base do cérebro. Vez por outra eu vou achar que tem Isso. alguém me deixando de lado, né? E não é estranho imaginar que um Uhum. pai e uma mãe tem que trabalhar. Tem três filhos e teve gêmeos, não vai conseguir dar atenção total para os filhos. Vai ter essa sensação em algum momento, né? E a gente precisa entender isso, que nem tudo é do que está fora, é algo que me compõe. Como é que eu vou administrar hoje essa sensação? Como é que, ao invés de Uhum. pegar uma memória e reconstruir ela agora no presente, não tem futuro no passado, né? Quando eu vivencio Não esse tipo tem. de dor, não é do momento presente, eu estou buscando lá atrás essa dor e estou recriando ela aqui agora. Uhum. E isso não faz sentido, né? Se a gente quiser agir como animais inteligentes emocionalmente, a gente precisa sair desse lugar, né? Sair desse conceito. Uhum. Então, esse é um conceito É. sobre ser preterido. Bom, então, peraí, deixa eu entender direitinho como é que pode ser essa história. Talvez essa história de que meu pai não me dá atenção não seja tão assim. É, talvez ele precisasse sustentar cinco crianças e não é humanamente possível. E aí eu posso E nós rever somos seres tão histórias, né? Rever complexos, né, histórias Lê? com os pedaços que faltavam. Uhum. E a história E é completa. nós somos seres muito complexos, né? Então a gente chega aí com toda essa carga genética de uma história que já está acontecendo, com pais que vão ser faltantes, porque é impossível atender todas as demandas de qualquer pessoa, e ainda bem, porque é isso também que nos possibilita o movimento, né?
em direção à busca da vida, de uma reconstrutiva, né, de vida aí nesse sentido. E a gente tem temperamento e a gente vai desenvolvendo estilos também de enfrentamento dessa realidade. E do que você está dizendo, é como se a gente ficasse replicando sempre o mesmo estilo que deu certo lá nesse momento de sobrevivência para todos os outros contextos que a gente vai experimentando, né? E de fato, a gente desconecta de qual é a necessidade que a gente carrega naquele atual momento presente. Então, se a gente Isso. estiver no presente, a gente precisa identificar qual é a minha necessidade agora para eu descobrir o que e como eu vou buscar recursos para resolver este novo problema. E a gente fica tratando todos os problemas como se fossem antigos, né? Aquela historinha, para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Não é? É, é, porque, assim, é engraçado, mas as pessoas têm dificuldade às vezes de entender que, por mais maluco que pareça, aquilo que foi aprendido nessa primeira infância, ela faz parte de uma zona de conforto minha. É uma zona de garantia, assim. Tudo que é drama, resistência, essa tentação pelo problema, ela faz parte de proteger esse programa de crenças. Porque pensar fora dessa caixinha, né? Entender fora desse quadradinho que eu fui colocada ali, mas que tem água, ar, comida, pensar fora desse quadradinho faz o coração acelerar e fisicamente, porque a gente tem a sensação de que corre risco de vida. Porque aquilo foi ruim, mas eu conheço. Aquilo foi ruim, mas eu estou Uhum, vivo. Então, eu uhum. estou sempre reciclando a informação, mas revivendo a mesma experiência. Então, se foi um momento, se foi uma experiência de raiva ali, de traição, eu me relaciono com um rapaz que vai me provocar raiva, que vai me trazer traição, e aí eu troco, eu separo e eu caso com um outro que vai fazer a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa. Eu só reciclo a mesma Sim. sensação, porque por pior que ela pareça, ela me traz segurança, né? Segurança. Uhum. A gente só sai É, dessa. e ela atende também à segurança familiar, né? Dos familiares, que também aprenderam com aquele sujeito naquele lugar, com aquela função. Então fica cômodo para todo o Uhum, sistema, né, Letícia? E ao mesmo tempo, problema da Ibope, né? A pessoa que está muito bem resolvida, ela não tem Ibope, né? A vida vai seguindo. Problemas da vida cotidiana, não dá Ibope. Tanto é que a gente não vê isso em jornal. Agora, drama, né, ganha muito destaque, né? Então, é, é muito interessante para a pessoa manter o problema, né? o Não maior precisa perigo, romper. o maior perigo que a gente corre com a reconstrutiva é de ser livre. Tem todo mundo Isso é um medo perigo. de ser livre, de começar a ser responsável por aquilo que sente, responsável por aquilo que faz. Porque o processo inicial é um workshop que leva um tempo maior, né? A gente passa. Ei, Wilma, saudade de Ei, você. Wilma, Podia ter gente conversamos fazer uma muito live às sobre isso 3, tempos atrás. É, é, vamos fazer nós três, hein, Will? é, no processo da vivência da reconstrutiva, o primeiro trabalho todo é de fazer, a gente faz isso através de vários exercícios sistêmicos, vários exercícios vivenciais, que é um processo de desconstrução, de fazer, de encorajar as pessoas mesmo a duvidar daquilo que aprenderam. Não, peraí, pode ser diferente, né? Quebrar uma estrutura, assim, é, sair de tudo que eu aprendi, foi tão importante para mim. Bom, eu posso jogar fora, eu posso pensar diferente. Então, todo o processo inicial é esse, para depois a gente chegar na vivência da reconstrutiva mesmo, que traz essa nova percepção, sabe? A gente olha para si mesmo, olha para o tema que está sendo trabalhado e tem outras informações sobre aquele tema ali de um jeito que não tinha antes, né? Que me permite sair dessa zona de conforto.
Eu atravesso essa ponte aí entre essa estrutura montada, né, como se fosse um aplicativo mesmo que foi instalado ali. Então, isso você faz assim, você faz nessa sequência, né? Na minha geração, a gente crescia, namorava, estudava, depois casava, depois tinha filho, né? Família tradicional mineira do interior. Eu aprendi nessa É, sequência. sim, E aí, nossa, eu cumpri a sequência, né? Não passava pela minha cabeça sair disso. O que eu saí da ordem aí de romper foi tudo escondidinho. Meu Deus, que vergonha, né? É como se a gente não sim. pudesse pensar diferente. Mas é o que Uhum, você pertence água, ar, comida e pertencimento. Então, assim, se você quer sim. sentir livre, leve, solto, ser feliz, dona da sua vida, você tá, você tem um determinado grupo de pessoas ao seu redor ou ninguém. Se você quiser É. pertencer, você segue as regras. Me E aí fez você chegou. lembrar aí daquele livrinho do Rubem Alves que chama O Pássaro Engaiolado, acho que é esse, em que o pássaro um belo dia se depara com a portinha da gaiola aberta e ele tem a possibilidade de sair da gaiola, né? E ele sai, porque desejo de pássaro é voar, né? E aí ele vai, mas ele fica com muito medo. E aí ele se agarra no primeiro galho de árvore que ele encontra pelo caminho. E aí ele encontra uma passarinha que fala, vamos voar! E aí ele começa a pensar nos gatos à noite, onde que ele vai dormir, que ele está com medo de ir até a próxima árvore para conseguir o novo alimento, e como é que ele vai fazer, e aquilo começa a gerar um pavor, né, nele, e ele fala, meu Deus, eu não vou dar conta! E quando pensa que não, ele está lá diante da liberdade, ele volta para dentro da gaiola, né? Porque é muito mais seguro, está muito mais garantido, e romper esse acesso à liberdade é a sensação da morte, né? Sensação da morte. E assim, é engraçado quando a gente lê essas histórias, né? Tem tantas outras. é, e a gente não tem ideia da dimensão do quanto isso se passa no dia a dia, em pequenas situações. Vou dar um exemplo meu, por exemplo, né? Eu fiz a live com a Eva Hernandes sobre dinheiro. Tá até salva quem quiser assistir. A Eva, ela é diretora da Escola de Reconstrutivas na Espanha. E ela vem da Bolsa de Valores da Inglaterra. O trabalho dela é muito voltado para relações de dinheiro, tá? E aí eu estava contando assim que na minha casa dinheiro tinha uma conotação de perigo, sabe? Como já tinha briga de família, ameaça de morte, essas coisas todas. Então era uma coisa que precisava se esconder. Então se ganhasse não podia falar, se comprasse não podiam ver. Não, nesse não, tá? Era muita conotação de perigo. Eu me lembro da minha luta, a vida toda profissional e na briga com o dinheiro, quanto que foi difícil ganhar dinheiro. Eu me sentia ameaçada, eu não tinha essa consciência, mas o tempo todo eu me boicotava no sentido de ganhar um pouco menos. Não, isso tudo não, isso aqui eu não tenho coragem de cobrar, isso aqui eu não vou saber fazer. Era sempre no sentido de afastar, porque era essa a sensação. Eu só não tinha consciência, sabe? Eu não sabia do que eu era Uhum, eu não tinha olhado com toda essa clareza. Então, às vezes é com relação uhum. ao dinheiro, às vezes é com a simples permissão de relaxar, de tomar um café, sabe? São pequenas Sim, coisas sim. focando na gente essa dor, essa infelicidade aí, a gente não tem consciência disso, porque não fomos lá olhar do que fomos feitos ainda de verdade, e vão fazendo com que a vida fique infeliz, que ela fique amarga, e eu fico no sofrimento, girando no sofrimento, e aí eu tô todo dia ansiosa, eu tô todo dia com taquicardia, e eu tô hipervigilante o tempo todo, e aí eu começo a ter insônia, e eu sou uma pessoa mal-humorada. E uma pessoa mal-humorada fica sozinha, porque as pessoas não toleram ficar perto de uma pessoa mal-humorada, e aí a pessoa continua reforçando que, não, que é uma pessoa ruim, que não pensa direito, que não é uma pessoa boa, e enfim, presa ali naquele aprendizado lá que foi construído, né? Naquela Uhum. programação. A Vai Wilma perguntar? fez uma observação aqui, isso mesmo, Wilma, participa, vamos reviver o movimento aqui, né? Ela falou assim que se a gente quiser pertencer, faça tudo igual. É isso mesmo.
Porque se você fizer diferente, tem uma exclusão aí também familiar, um sentimento de exclusão, né? Porque isso é ilusão, a gente não vai ser excluído de fato, porque nós já estamos pertencendo à vida e é essa desconexão também que a gente faz, né? E aí a Wilma fala, viva a desobediência, é isso aí, viva a desobediência, Com responsabilidade, né? Só com com responsabilidade. responsabilidade, claro, mas só existe história nova se de alguma forma a gente olhar para as histórias antigas, agradecer pelo que foi, porque precisou ser exatamente como foi para a gente estar aqui hoje, né? Nem mais nem menos. Precisou ser Mas, assim. hein? E a gente tomar agora a responsabilidade vendo agora, né? Uhum. Acho que talvez é dos maiores Sou desafios super nossos humanos. Oi? dos maiores desafios. É um dos maiores desafios. Ninguém quer ser livre. Eu não quero. É muito mais fácil eu falar que a culpa é sua, que você não me ajudou, ou que você me tratou de determinada maneira que eu não consegui, tá? Mas, enfim, se eu agora decido, escolho e arco com a consequência, talvez eu vou pagar caro por uma Uhum, decisão, mas eu vou me responsabilizar por ela. Né? Essa era uma das coisas que eu uhum, estava comentando, que a gente estava conversando, né, nos bastidores sobre a responsabilidade, é, isso. que começou a partir de um certo tempo começou a me incomodar nas constelações, nos workshops, porque algumas pessoas queriam voltar e voltar e voltar e fazer uma outra constelação e uma nova constelação e nada acontecia. E aqui eu nunca me conformei muito com isso de não ver o resultado. Então, eu sabia que tinha algo Porque aí mais. também, né, Lê, estão buscando na constelação uma fórmula mágica para não resolver o problema, na verdade, né? Porque essa pessoa que está nessa quero mais, quero mais, quero mais, ela não está dando tempo nem daquilo digerir dentro dela, né? E trazer o aprendizado necessário, né? Dá o tempo de processamento e não faz o processo de responsabilizar-se. Então, nossa, me partiu o coração quando eu ouvia alguma pessoa falar assim: ah, não, então agora eu já sei que é por causa, eu faço isso dessa forma, é por causa da minha avó, eu fiz na Constelar. E continuava fazendo a mesma coisa. Eu falei assim: não, então peraí, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo, não é culpa dela, né? A pessoa não está Sim, totalmente fora do que é a responsabilização, do que é tomar para si. Então, assim, uma das vantagens, né, assim, não é fazendo contraponto, mas uma das coisas que para mim fez muito sentido é isso de não ter as histórias, sabe? Quando a gente sim, tira a linguagem, a gente tira as histórias e aí não tem como eu ficar falando, ah, isso é por causa daquilo, porque nunca é linear, nunca é uma história linear. uhum, Quando eu era criança, um outro exemplo aqui meu, só para vocês entenderem essa coisa das histórias, né? Eu tinha uma tia que eu gostava muito de ir para casa dela, eu amava brincar na casa dela. Só que meus pais não me deixavam ir. E eu não conseguia entender, tá? Por que que eles não deixavam ir? E lá, na minha casa, não podia comer danoninho, na casa deles podia comer danoninho, então eu achava tudo lá maravilhoso. Para mim, tudo era um paraíso lá. E por muito tempo, ainda criança, eu não compreendi por que que eu não podia ir para lá. Tá? E um belo dia, depois de alguns anos, meus pais me chamaram e falaram assim, e pegaram o jornal Estado de Minas, mostrando na capa do Estado de Minas o meu tio algemado. Então, assim, hum, ele fazia coisas que não podia fazer, né? E eu não era capaz de compreender. E aí eu interpretava aquilo como meus pais são chatos, eles não me deixam fazer nada, minha casa não pode fazer nada, minha vida é infeliz, etc e tal. E depois eu fui entender que não importa quanto eu ame alguém, isso não me coloca em segurança. Mas quando a gente está nesse uhum, momento, que é esse momento estrutural, a gente está muito refém da percepção. E essa é a sim, percepção limitada. Eu não tinha como alcançar a informação que meus pais tinham sobre o que se passava lá. E que eles sim, não com queriam que eu certeza. ficasse exposta, né? Então, assim, na nossa percepção, tudo é muito limitado. Eu estou com um livrinho aqui que eu adoro, não sei se você conhece também, que é A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Você já viu esse Não, livro? não É conheço, que a legal. história dos três porquinhos, é o Diário do Lobo.
Ai, que É o lobo ótimo! contando a versão dele da história, que a gente nunca Sim. imagina, né? É, Aham. esse é uma. Pois é, a gente sempre vê as histórias faltando pedaços, né? A nossa percepção ela constrói ideias a partir de histórias que faltam pedaços. A gente não alcança Sim, tudo, né? Então, quando a gente com chega certeza. no Lê, consultivo, é duas só para quem é coisas. adulto. Tem 10 minutos, faltam só 10 minutos. Nosso tempo fez de tão gostosa que está essa conversa. E temos uma pergunta aqui da Gabriele, que é: o desânimo da autorresponsabilidade faz parte do processo ou é autossabotagem? Aí depois se você puder engatar aí na sua fala. O, o, o Você desânimo, estava a palavra. falando, O que que eu estava falando? Agora você estava me volta. fechando a historinha do lobo mal aí, e eu te interrompi, Ah, desculpa. tá, que quando a gente chega, que a nossa percepção é limitada, ela sempre vai ver faltando um pedaço da história e vai construir Uhum, esses conflitos, né? Mas quando a gente chega na idade adulta, o que aconteceu comigo, e que para quem está pronto para fazer isso, porque não é assunto para principiante, na reconstrutiva a gente faz é ampliar essa visão. Peraí, não. Eu achava que meu avô era ruim, mas peraí, a minha avó fazia tal coisa. Mas tal coisa acontecia também, e outra coisa também, e a gente consegue ver sobrevoar muito mais essa percepção, sair além da percepção para a intuição e reconectar com essa capacidade de presença, sabe? É sensacional. sim, Voltando aí é a isso sensacional. que a Gabriele, Gabriela, né, perguntou sobre a questão do isso. ânimo, a palavra ânimo vem de alma. Então, a pessoa que está com desânimo, ela está desconectada da própria alma, daquilo que ela quer. Então, ela está também sobrevivendo. É uma forma de eu proteger aquilo que eu aprendi para que nada aconteça, para que nenhuma mudança aconteça. Então, eu fico sem força, então eu Uhum. fico desanimada. Então, eu não como direito, e aí meu corpo fica cansado, e aí eu não cuido da minha saúde, e aí eu não durmo direito, e minha mente também fica cansada, e eu vou criando formas de não fazer nada. Vou criando maneiras de não sair da minha zona de conforto, né? Então, o Sim, desânimo, o drama, o problema, é só mais uma forma de eu não fazer. Quando você. Tudo tem uma solução, é. não se a morte, o resto tem jeito. Então, quando a gente. É aquela Quando história, né, Lê? Quando a gente tiver a melhor desculpa possível para não fazer algo para o seu bem, não use. Porque se você não. usar, você sim está na autossabotagem, né? Sim, nada mais é do que garantir água, comida e ar. Só. Você quer ficar no básico? Mantenha-se aí. Né? Agora, eu quero promover energia, eu Uhum, quero presença de espírito na minha vida. Então, vamos lá. O que que faz eu liberar energia? Né? De tudo que eu tenho aprendido, tem três coisas aí que fazem com que a gente movimente energia estagnada no corpo. uhum, Correr, jejuar e tomar banho gelado. Né? O banho uhum. gelado, Mudar a temperatura, né? de Mudar a preferência 5 temperatura. horas da manhã, ele faz com que todas as células vibrem. Né? Se cada molécula ali está vibrando, ela vai liberar energia sim. É isso que você está precisando. Então, toda vez se eu quero fazer um movimento, eu preciso tentar qual é o próximo passo. Qual é o seu projeto? Seu projeto é sei lá, o projeto é emagrecer. Então, qual que é o próximo passo? Aí eu preciso parar de comer doce, mas eu não consigo ficar sem açúcar. Então, qual que é o próximo passo? Vamos aprender a fazer receita de doce sem açúcar, porque, não existe. Existe, gente, ano 2020, vai lá, papa Google, tem milhões de doces hoje em dia sem açúcar, né? Esse é o primeiro projeto. Preciso experimentar coisas que doces, sem açúcar, que vai suprir minha compulsão no primeiro momento para que eu consiga desintoxicar. Enfim, Sim. quero assaltar o banco. Qual o próximo passo? Né? Quero mudar de Uhum, casa. Próximo passo. Eu preciso construir a sim, partir. O problema ele não pode me servir como estaca, ele tem que me servir como direção. Então, sim. a desculpa que eu dei, qual é o projeto, então, qual é o primeiro passo que você precisa dar? Nosso, né,
Todo mundo está aqui, que vai fazer o curso, que vê uma palestra, que vai ler um livro. Gente, a gente segue buscando, porque a nossa desculpa não nos convence. A gente sabe que tem uma sim. maneira de fazer, né? Não, e a vida é Então, agora, né, Lê? E essa pandemia vem nos mostrar, inclusive, isso, né? Então, ou a gente vive agora, o que é que eu posso fazer por mim agora? Amanhã a gente não sabe. Vai, uhum, pega o vírus aí, morre. A gente não tem controle do amanhã, né? A gente quer ter essa ilusão de controle, de que as coisas vão permanecer da mesma forma e que eu posso manipular o outro para chegar no resultado. Não, se a gente não está fazendo para alcançar os nossos objetivos, que dirá manipular o outro, né? Para que o outro atenda às nossas necessidades e expectativas. Então, assim, é um passinho todo dia, nem um dia, né? Você lembra dessa frase? Um pouquinho todo dia, nem um dia sem um pouco, né? o pouquinho que eu fizer hoje, que eu faça bem feito, né? E em algum momento eu chego onde eu quero chegar, né? Ó, nós temos 4 minutos, Lê. E aí, tem alguma pergunta? Vocês querem fazer Alguém alguma pergunta? Façam uma pergunta agora. Vamos tirar a foto da live? Quem bate aí pra gente? Enquanto tira uma. isso, vamos ver se eu consigo aqui também. Será que eu consigo também aqui sem Ô, sair? Alexandre, tira aí pra gente. Estou vendo aqui um monte de gente participando. A Fábia falou que está adorando a live. A Rogéria agora falou que a live está linda. Gente, a gente quer agradecer demais a presença de vocês, a participação, né? Eu quero agradecer muito a Letícia. Não estou encerrando ainda não, tá, gente? Só dando um tempo para vocês mandarem a pergunta aí, né, Lê? Também, muito obrigada aí pelo convite, Rogério. Beijo, beijo, Alexandre, Selma, o pessoal que está aí todo, a Wilma, que a gente já falou, Raquel, beijo também, todo Eu mundo, vi quem a não, Mayra, a Camila, Flaviane, muita gente bacana, Camila. Márcia, Brenda, obrigada aí pela presença. Deixa eu falar com vocês. Em março eu tinha um workshop de reconstrutivas Geila. previsto, confirmado para Belo Horizonte, que a gente teve que adiar por causa da pandemia, e ele está adiado para novembro, último final de semana de novembro. E quem quiser participar, eu acredito que já vai estar liberado, já estão liberando alguns eventos, né? Para até Uhum. 200 pessoas, se não me falha a memória, não é isso tudo. Mas esse workshop deve acontecer no último final de semana de novembro, em Belo Horizonte, tá? E até lá, eu tenho feito vários workshops online também, dentro dessa visão aí, dentro desses ensinamentos e outros, baseados na Escola de Uhum. Recursiva. Quem quiser participar, pode entrar no site, na minha página e dar uma olhadinha na agenda. Vai ter esse mês um que é sobre memórias, que é o Movie Forum, sobre o filme A Máquina de Memórias. O link está na minha bio do Simpla, e lá tem o link do filme também, que o filme está disponível no YouTube, em português, inglês, espanhol, tá? Então, quem quiser assistir o Isso. filme e vir participar, eu estava na terceira edição. Geralmente eu troco o filme, mas esse o pessoal pediu muito para eu repetir. Eu vou fazer de novo do mesmo filme. Ele é muito legal, vale a pena. Dia 15 de setembro, pela plataforma do Zoom, tá? Vamos Muito falar sobre essas legal. memórias, como desconectar dessas memórias, como reconstruir outras para que a gente não siga sendo influenciado ali por essas lembranças, retrazendo, reconstruindo essas ideias obsoletas aí no dia a dia, né? Então, quem quiser vir, Sim. quem estiver animado, animado, pode Animado, chegar. cheio de alma e de vida, né? E aí, Calma, falando também, presença. né? E falando também que a gente está montando, a Letícia vai oferecer um grupo de estudo para quem é da área psi aí, né, pessoal? Terapeutas. Um grupo de estudos, vai ser um grupo breve, mas online, porque as vivências ainda a gente não pode ter, sobre alguns conceitos da constelação e alguns conceitos da reconstrutivas. A Letícia está atendendo online, está acabando, gente. E eu também atendo online. Quem quiser mais informações, entre em contato com a gente pelo direct, no nosso canal.
Muito obrigada, Lê. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. Te amo. Beijo todo mundo. Te amo. Obrigada, pessoal.